Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar aí sobre essa vitória do Cruzeiro 2-1 jogando fora de casa contra o Pouso Alegre pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Pois bem, pessoal, uma grande vitória do Cruzeiro, uma vitória importante, não jogou aquele futebol vistoso, aquele futebol que o torcedor espera aí há muito tempo, talvez ele de fato nunca vai acontecer, que não é bem o estilo lá do Tite, né? O Tite é um técnico que se consagrou aí ao longo dos anos por montar times mais defensivos e foi muito criticado no começo do ano, tinha muita dúvida em relação à sua permanência, mas depois daquele jogo contra o América, acho que as coisas um pouco que acalmaram e com essa vitória o Cruzeiro chegou na quarta vitória seguida pelo Campeonato Mineiro, venceu o Betim, venceu o América, o RT e agora o Pouso Alegre pela semifinal. Eu acho que poderia ser um jogo mais tranquilo, né? No final o Cruzeiro ali tomou uma pressão, mas o que importa no final das contas é a vitória, né? A postura do Cruzeiro foi uma postura bem diferente do que a gente viu aí nos últimos jogos, eu acredito, né? O Cruzeiro propôs ali, foi para cima, né? Tentou se impor desde o início da partida, criando várias chances, né? Pressionando ali o Pouso Alegre e conseguiu o gol ali no segundo tempo, né? Fez o primeiro gol, um belo chute ali de fora da área do Lucas Silva, né? Que é um excelente jogador, mostrando ali que é um cara muito identificado com a camisa do Cruzeiro, com a história ali do Cruzeiro, né? Um jogador realmente lendário ali no Cruzeiro. E ele acertou um chute ali de longe, né? Se eu não me engano, acho que a bola desviou, mas mesmo assim foi um belo chute, né? E foi uma estratégia boa ali, porque estava meio fechado, meio difícil de entrar na defesa ali do Pousão, né? Sempre ficava ali aquele ferrolho ali, o goleiro muito bem, né? Foi muito bem no primeiro tempo o goleiro do Pouso Alegre. Depois ali a gente teve a reestreia, né, do Bruno Rodrigues, aquele mesmo que era daquele time lá da Série B do Cruzeiro, fez boas campanhas, né, com o Cruzeiro, grandes jogos com o Cruzeiro, e ele foi negociado lá com o Palmeiras. Chegando no Palmeiras ele se lesionou, não deu muito certo lá no Palmeiras, e aí o Cruzeiro recontratou, né, trouxe ele novamente aí para o seu elenco. E ali ele conseguiu fazer o seu gol, né, logo na estreia também, que é algo positivo, algo importante, algo que se espera, né, do jogador, e ele já começar estreando fazendo gol. Bom, uma coisa que a gente tem que destacar aqui nesse jogo também foi a presença lá do Caio Jorge, né? O Caio Jorge não jogou nesse jogo, ele nem viajou, acredito que é lesão, né, que ele tem alguma coisa ali relacionada ao departamento médico, e o Cruzeiro sentiu muita falta do Caio Jorge, né? Acho que o Matheus Pereira ele fez uma grande partida, ocupando ali vários espaços ali dentro de campo, mas na hora ali de finalizar faltava esse cara que sabia fazer gol, com habilidade maior, se identificado ali realmente com a posição de centroavante, né? Muitas vezes muitos jogadores são muito bons, mas na hora de fazer o gol ali, quando tá cara a cara, parece que sente ali e não consegue ali efetivamente fazer o gol, né? Então fez uma partida muito boa o Matheus Pereira, mas faltava aquele toque final. Isso me faz refletir um pouco como a gente está em falta desse jogador do futebol brasileiro, né? Quando o Caio Jorge não joga ali no Cruzeiro, o time tem muita dificuldade. Então, assim, mesmo tendo um elenco que, de certa maneira, é equilibrado ali, né, que tem outros jogadores e tudo, não conseguiu efetivamente substituir ali à altura o Caio Jorge, que realmente ele faz muitos gols, né, no Campeonato Mineiro. Aí, ele sempre regula, sempre faz gols, é um jogador que está numa fase muito boa e ele sabe fazer gols. Aí o Cruzeiro colocou no lugar dele um atacante colombiano, se eu não me engano, acho que é Neiser ou Laser, se eu não estou enganado aqui o nome dele, Neiser Villarreal, se eu não estou enganado o nome aqui. Foi um jogador que ele se destacou muito no Mundial que a Colômbia fez, né? Ele fez grandes partidas, o Cruzeiro tinha contratado ele antes desse Mundial,
E ele não conseguiu desencantar, né? Não conseguiu fazer o gol ali nesse jogo, né? Que acho que era um momento importante ali para a carreira do jogador, né? Começando a firmar e tal. E aí ele até ficou muito emocionado ali depois das imagens na televisão, mostrando ele meio que chorando ali no banco de reservas por não ter feito uma grande partida. Mas realmente, às vezes, no começo da carreira é difícil, né? E a gente vê que fisicamente o jogo ele se equilibra, né, no futebol atual, né? Então ele fica no detalhe que você vê que esses times de maior investimento, né, como por exemplo Cruzeiro, Atlético, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter lá no sul do Brasil, é no detalhe ali que você tem uma série de jogadores ali que são um pouco acima da média e esses jogadores fazem a diferença, né? Mas no geral o jogo é muito disputado, né? O Cruzeiro ainda sofreu bastante ali no final do jogo, né? Depois que estava 2-0 já teve um pênalti, né? O Romarinho lá do Pousão bateu muito bem, o Cássio até foi na bola, mas ele bateu muito forte, né? A bola foi no canto ali e o Pousão fez um 2-1. Até ensaiou ali uma reação, mas ali estava meio que sem força já no finalzinho do jogo, né? Eu acho que a fatura, de certa maneira, está liquidada. Eu acho que é difícil o Pouso Alegre. Pode até tentar fazer alguma coisa ali no Mineirão. Mas, assim, naturalmente falando, né, a tendência é que o Cruzeiro avance até a final do Mineiro, né? Não precisa de um empate jogando lá no Mineirão contra o time do Pouso Alegre, que fez uma campanha muito interessante, né? Tem lá o Danilo, que era jogador do Corinthians como técnico, né? Mas o Cruzeiro é muito superior, né? Tem muito mais jogadores e muito mais capacidade de vencer novamente esse jogo jogando lá em Belo Horizonte, né? Bom, o Cruzeiro ainda não demonstrou um grande futebol, mas tem uma certa evolução. A gente vê que o time está mais organizado, está propondo mais jogo e realmente é muito cedo, né, para você cravar se deu certo ou não o trabalho do Tite, né? Muito no começo da temporada, você teve uma temporada aí de quase 60, 70 jogos do Cruzeiro no ano passado, terminando só lá em dezembro, né? Então até você voltar, você descansar, recuperar todo o elenco e voltar, isso demora um tempo. Bom, essas aí foram as minhas impressões, grande vitória do Cruzeiro sobre o Pouso Alegre, né? Sua 4ª vitória seguida no Campeonato Mineiro e dando um passo grande aí para chegar a uma final aí de Campeonato Mineiro 2026. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.